Bom, eu sou Daniele Mota, trabalho em desenvolvimento de categorias na Nestlé Brasil e vim falar para vocês um pouquinho sobre como na Nestlé nós estamos escolhendo, selecionando o sortimento e construindo planogramas, ok? Nós sabemos que a gente vive, né, o nosso dia a dia é uma batalha, o PDV, o ponto de vendas, é efetivamente uma arena, um palco de uma grande batalha. E várias ferramentas, várias armas são lançadas mãos nesse momento. Nós, né, do time de trade, lançamos mão de tabloides, de sortimento, de preços, de promoção, de sampling, de impulsionadoras, é uma série de ferramentas. E o convite que eu faço para vocês é como é que a gente conseguiria, apesar de termos todas as mesmas ferramentas, conseguirmos nos diferenciar no ponto de venda. E a partir daí, a gente traz efetivamente um novo olhar, né, uma nova perspectiva. Qual é a perspectiva? Ao invés de estar todo mundo olhando para o mesmo lugar, né, onde realmente está acontecendo uma batalha sangrenta, afinal de contas está todo mundo olhando para o mesmo lugar, ter uma perspectiva diferente, né? E olhar efetivamente para o que acontece na cabeça do shopper, tá? O que esse shopper deseja? Quais são suas vontades? Quais são suas motivações? Por que ele escolhe determinado SKU ou outra marca? Qual é a jornada de compra desse shopper? A Nestlé investe realmente pesado em pesquisas de shopper para entender o que vai na cabeça desse shopper. Porque as nossas estratégias são baseadas para atender a essa cabeça, não a minha, a cabeça do shopper das categorias. E é aí que a gente busca uma abordagem diferenciada. E é com base nessa perspectiva do shopper, né, desse entendimento das suas escolhas, das suas motivações, que nós desenhamos uma metodologia para sortimento e planograma na Nestlé. A nossa metodologia, ela tem dois aspectos que são principais. O primeiro aspecto, a gente fala sobre classificação de produtos, tá? Como é que a gente vai classificar os produtos para uma análise de sortimento? E o segundo aspecto, a gente fala de como a gente vai fazer essas análises. Como é que a gente vai fazer a gestão, a análise de performance de cada um desses SKUs dentro do contexto do sortimento? Vamos ao primeiro aspecto. Atualmente, né, o mercado, tanto varejo quanto indústria, utiliza muito a estrutura mercadológica. Só que essa estrutura mercadológica, que é fundamental, que esteja correta, que esteja condizente com realmente a característica de cada um dos SKUs, ela retrata apenas, não menos importante, mas apenas as características físicas dos produtos. Então, nós vamos classificar os produtos com uma estrutura mercadológica, olhando simplesmente sob o ponto de vista de tamanho, de sabor, de qual categoria que ele pertence, a qual segmento ele pertence, que marca que ele pertence. E esses são atributos físicos dos produtos. E quando todo mundo começa a fazer análises, né, sobre o ponto de vista dessas características, a gente vai levar as mesmas análises, os mesmos insights. Eu vou olhar a mesma coisa que o meu concorrente está olhando. E vai olhar se a gente está ganhando market share a partir de embalagens de 300 gramas ou se o chocolate está vendendo mais do que o morango. Mas isso não nos diferencia, isso só nos deixa no mesmo lugar em relação às batalhas. E o que a gente traz nessa metodologia, né? Qual é a proposta? A proposta, efetivamente, é que a gente não só utilize a estrutura mercadológica, de novo, ela é importante, se ela estiver correta, as análises vão ser erradas, mas só elas não são mais suficientes. E como eu falei anteriormente, a gente realmente coloca o shopper no centro dessa decisão. E o que nós queremos com isso? Que nós tenhamos, além da classificação de uma estrutura simplesmente mercadológica, que vários campos sejam destinados à lógica do shopper. Então que a gente possa, numa descrição de um SKU, também contemplar qual é o perfil de consumidor, qual é a faixa etária, aquele item é para sênior, é para criança, é para adulto, é para uma mulher, é para um homem. Isso está na classificação de produtos de vocês?
Então, o que mais que a gente pode colocar? Ocasião de consumo, missão de compra. E a partir daí a gente tem uma infinidade de insights aparecendo. Imagina analisar agora, por exemplo, uma ocasião de consumo de biscoito de lancheira. Né? Imagina descobrir que nós só temos que o nosso market share nessa ocasião é menor do que o da concorrência. Quem tinha olhado sobre esse aspecto? Quem olhou sobre o ponto de vista das novas necessidades efetivas que um shopper pode demandar? Então esse é um pouco do convite que a gente faz e que a gente incorporou na metodologia. Então, não só a classificação sob o ponto de vista mercadológico, ela é importante que ela esteja correta, mas só ela nos leva aos mesmos lugares onde nós já fomos. Então, tragam também, tirem das gavetas as pesquisas de shopper e incluam nos atributos de produto, tá? E vamos ao segundo elemento da metodologia. O segundo elemento da metodologia diz respeito à análise da performance. Diz respeito a como a gente vai analisar a performance desses SKUs dentro do portfólio. E aí, o que nós fazemos hoje? Nós simplesmente fazemos um ranking de produtos, ou nós fazemos um Pareto, né, o famoso 80-20, para escolher efetivamente que item fica e que item sai. Participação de mercado. Gente, de novo, isso é importante, claro que é importante, mas isso nos leva ao mesmo lugar onde nós estamos. Isso é fazer gestão de categoria e não fazer desenvolvimento de categoria. Fazer gestão é quem está bom, quem está ruim, quem vende mais, quem vende menos, mas isso, na realidade, é a mesma coisa que a gente já faz hoje. O que nós trazemos como uma proposta é trazer o conceito de incremental. Que itens são incrementais? Que itens efetivamente estão atraindo o olhar diferenciado do shopper? Que itens estão atendendo a needs diferentes, a necessidades diferentes do shopper? A partir daí, a gente não está falando mais de gestão, não estamos mais falando de que fatia do mercado eu vou ter. E sim como realmente a gente faz essa pizza crescer, esse bolo, né, esse biscoito crescer, né, esse mercado crescer. E aí eu vou me ater um pouquinho ao que é o conceito de incrementabilidade, tá bom? Então vamos lá. Imagina, nós somos, até para sair um pouco do mundo Nestlé, nós somos um shopper e saímos decididos a comprar um smartphone da Apple, tá bom? Então, vocês já fizeram as buscas, já fizeram as procuras e todo mundo chegou à conclusão, todo mundo não, essa shopper chegou à conclusão de que ela queria realmente um smartphone da Apple. Só que quando ela chegou no ponto de venda, só tinham smartphones Androids. E olha que não são poucas marcas que oferecem esse sistema operacional. Essa shopper ela tem duas opções. Na primeira opção, ela vai ficar feliz e ela vai comprar o sistema operacional do Android, esqueceu aquilo que ela queria, mas ela tem uma segunda opção. E nessa segunda opção, ela sai daquele ponto de venda, e ela vai comprar o smartphone da Apple em outro lugar. Aí a gente achou efetivamente quais são os nossos itens incrementais. Quais são os itens únicos? Quais são os itens que fazem com que o shopper saia de uma loja, vá para outra, buscar aqueles itens? Esses são os itens que vão incrementar vendas, que vão trazer itens adicionais para a nossa cesta, que não precisa de tanto dinheiro, né? Porque estamos vivendo uma batalha de preços no ponto de venda. Esses são itens que têm características únicas no nosso portfólio. E é a partir daí que a gente efetivamente vai fazer agora não só a seleção de sortimento, como todas as estratégias de planograma na Nestlé, tá? Como é que nós encontramos o índice de incrementabilidade, né? O nome é meio esquisito mesmo, mas depois que você fala 20 vezes, todo mundo acostuma a falar incrementabilidade. Vamos lá. São três, esse índice ele é formado por 3 informações. Nós temos o índice de troca de marcas, o índice de planejamento das marcas e a convivência das marcas no ponto de venda. São informações derivadas de pesquisas de shopper. Então, quando vocês forem investir em pesquisas de shopper, né, os institutos que me perdoem, não parem só numa árvore de decisão, gente.
tem uma riqueza de informação estatística, de índices matemáticos que nos ajudam a tomar decisões. Então, baseados nesses índices é que nós montamos o índice de incrementabilidade. E tudo isso a gente coloca numa matriz. Para entender em que lugar cada SKU ficou, cada segmento, e a partir daí efetivamente tomarmos planos de ação, sortimento, de planograma ou mesmo de trade marketing. Então, no eixo da vertical, nós temos volume. E esse volume ele é ponderado por rentabilidade ou por valor. E no eixo da horizontal, nós temos aí o índice de incrementabilidade, tá? Do mais incremental para o menos incremental, com 4 quadrantes. Então, nós temos o quadrante de baixa performance, com baixo volume e baixo incremental. O de alto potencial, com alto incremental e baixo volume. O de alta performance, né, esse daí é o que vale ouro. Alto volume e alto incremental. E nós temos o gerador de vendas, que ele é bom para volume, mas não tem diferenciação. A Shopper não vê diferenciação. Então, vamos lá entender um pouquinho quais são as estratégias que a gente vai tomar para cada um. Então, imaginem os itens de alta performance. Tá? De novo, esses são aqueles, os melhores itens que a gente tem no portfólio. Não só para vendas, como para incremento. A estratégia é uma estratégia de manutenção. Afinal de contas, time que está ganhando, a gente não costuma mexer. Então, a estratégia é, vamos manter o sortimento que está lá. Em planograma, vamos deixar os espaços dedicados, que já estão dedicados para esses SKUs. E o time de trade marketing, que ações eles podem tomar. São itens importantes no portfólio, são itens que vão trazer ganho diferencial frente à concorrência. Só que fiquem atentos, porque a gente talvez não precise investir tanto em preço. Né? O que atrai efetivamente esse shopper não é necessariamente preço. Então, guardem o dinheirinho de vocês para investir nos outros quadrantes, tá bom? Quando falamos dos itens de alto potencial, lembrando, os itens de alto potencial, nós temos ainda baixo volume, mas eles são o futuro, eles são os itens que trazem um maior incremental. Então, quando a gente fala em termos de sortimento, são itens ou segmentos ou categorias que a gente pode inovar, que a gente ainda pode trazer mais SKU para compor o portfólio quando a gente estiver fazendo, por exemplo, uma análise para um varejista. Em termos de planograma, a gente vai ampliar o espaço desses SKUs e vai colocar eles num lugar realmente privilegiado para eles, tá? Quando a gente fala de trade marketing, esses itens precisam de visibilidade para ganhar volume. Então, os pontos extras, tabloides, não necessariamente com preço, mas para comunicar que esses itens existem, é onde o time de trade marketing pode efetivamente investir o seu dinheiro. Vamos para os itens geradores de vendas. Os itens geradores de vendas, a estratégia que a gente adota é de diminuir a dependência. Por quê? A gente sabe que são itens que têm um volume alto, mas a incrementabilidade dele é muito baixa. Gente, esses itens não têm diferencial. Esses itens são mais do mesmo. Esses itens, com certeza, estão brigando no ponto de venda por preço. Tá? A única coisa que eles estão fazendo ali é preço. Um exemplo que eu vou dar mais a seguir, que é de biscoito, é o equivalente aos biscoitos de maisena, os biscoitos doces básicos. Não tem um diferencial percebido pela shopper tão grande. Então, as marcas, ela troca de marca muito facilmente, tá? Então, para essa estratégia de diminuir a dependência, aos poucos a gente vai reduzir a quantidade de portfólio, vai reduzir os espaços em planograma e o time de trade marketing vai dar uma seguradinha aí para investir o seu dinheiro. Por fim, os itens de baixa performance. Os itens de baixa performance, como o próprio nome está dizendo, a estratégia é realmente repensar. Tá? São itens cujas vendas são baixas e que os índices de incrementabilidade também são baixos. Então, são itens que estão ocupando espaço, tirando espaço de quem vende, provavelmente gerando ruptura no ponto de venda. Então, esses itens, gente, vamos realmente repensar ou mudar o posicionamento. Né? Quem sabe não dá para salvar alguns SKUs, mas a estratégia principal é realmente tirar.
E aí nós fomos testar a nossa metodologia num cliente, né? Afinal de contas era algo diferente, a gente queria testar para saber se ia dar resultado. E nós fizemos um case com o supermercado Condor, né, um supermercado inclusive aqui da região, que foi bastante parceiro e nos apoiou nessa iniciativa. E nós fizemos isso com a categoria de biscoito, que não é uma categoria fácil, é uma categoria... Eu já trabalhei pelo menos com umas 100 categorias e eu vou te dizer que essa é a mais complexa, tá? É a maior categoria dentro de um supermercado, que tem mais modulares. E nesse cliente em especial, nós encontramos 45 módulos. Né? Eu ficava feliz quando eu tinha que fazer 3, eu ficava chateada quando eu tinha que fazer 3 módulos de planograma, imagina 45. Então eram 45 módulos, mais de 300 marcas, quase 5.000 SKUs, e tudo isso com aproximadamente 10 segmentos, tá? Então, segmento recheado, saudável doce, saudável salgado, recheado infantil, recheado adulto. É assim que a gente segmenta a categoria de biscoitos. E aí nós pegamos as informações do Condor e plotamos naquela matriz, para entender quais segmentos, qual era a estratégia, qual era o plano estratégico que a gente ia ter que desenvolver para aquele cliente, para ele vender mais. Então, que categorias seriam baixa performance que a gente deveria descontinuar? Quais itens eram geradores de venda que a gente ia precisar diminuir a dependência? Que itens a gente ia ter vendas incrementais, né? Então, que era muito incremental, a gente podia trazer mais SKUs. E aí eu tomei o exemplo aqui de saudável doce, tá? Nessa matriz, saudável doce, ele era altamente incremental, mas a gente tinha oportunidade ainda de desenvolver no cliente. Então, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi rever o portfólio, de novo, utilizando o índice de incrementabilidade e não mais volume. Né? Aqui é um exemplo, tá? Mas é ilustrativo. O saudável doce tem pelo menos uns 100 SKUs, então aqui é só um recorte, muito para indicar que tipo de decisão a gente está tomando. A gente não está tomando uma decisão de volume, porque se tivéssemos que tomar uma decisão de volume, o avelã em cacau, que é o morango, que vende mais, mas que é menos incremental, provavelmente ele ficaria no portfólio, e o avelã em cacau, que ele tem um volume menor, seria o primeiro a gente tirar, né? No ranking, no 80-20, coitadinho, já tinha morrido. Só que ele traz clientes diferenciados. Ele diferencia o Condor de outros supermercados. Ele traz um dinheiro limpo para o cliente rentabilizar, para a indústria rentabilizar, o shopper fica feliz, todo mundo fica feliz. Então, esse era um item que nós não iríamos tirar. Esse é um item importante para o Condor e para o shopper do Condor. Tá? Quando falamos de planograma, o que nós encontramos? Esse aqui era um pouco da organização que estava a gôndola. Eu só trouxe a gôndola de doce, não trouxe a gôndola de salgado. É uma representação. Então, o que nós tínhamos? Saudável doce ali no final da gôndola, né? Perto de doces básicos, que traz bastante fluxo, né? Ele tem bastante cliente, mas ele é pouco incremental. E o que nós fizemos foi trocar as posições, né? Dar o início do fluxo para os itens que a gente queria incrementar, que são os mais incrementais para o menos incremental, e revisamos os espaços, né? Na mesma estratégia de diminuir dependência ou de acelerar. A mesma coisa nós fizemos com a ordem de marcas. Então, as marcas também seguiriam a ordem de quem era mais incremental para menos incremental. E, por fim, quando a gente fala de planograma, as frentes lineares. E aí o pessoal da Nestlé diz que eu sou a pessoa menos Nestlé da empresa, porque nessa metodologia não dá para usar fair share. Se um item da Nestlé não for incremental, ele não vai ganhar frente linear. Eles querem me matar. Acho que vai ver que foi por isso que eles me mandaram para cá, mas enfim. É assim que a gente faz, tá bom?
É claro que eles vão entender se eles são incrementais ou não e vão trabalhar para serem incrementais. Vamos trabalhar para sair da diferenciação, para ser diferenciado, para sair dessa batalha, né, do ponto de venda, para olhar realmente para o shopper que quer um produto diferenciado e que está disposto a pagar por isso. Tá? Então, as nossas frentes lineares também vão ser revisadas a partir do índice de incrementabilidade. Itens que são mais incrementais, mesmo que não tenham aquela participação, eles vão ter mais frentes lineares. Tá? Um pouquinho dos resultados. Os números estão alterados, né, por uma questão de confidencialidade, mas o ganho e as proporções são fiéis ao que foi o case. Tá? Nós conseguimos um crescimento para saudáveis doce de quase 19%, na verdade foi 19,3% de crescimento com essa revisão de sortimento e a revisão de planogramas. Tivemos uma sugestão forte de retirada de SKUs, que eram pouco incrementais. No entanto, como a gente sabe como as marcas convivem, como os SKUs convivem, parte daquilo que foi retirado, ele foi realocado. Então, dos 5,8 milhões que saíram do faturamento, 4,7 foi realocado em outros SKUs. Em SKUs que, de alguma maneira, eram semelhantes. Tá? Não ia fazer diferença ter um ou ter outro SKU. Além disso, como era um segmento que a gente ainda podia trazer mais SKUs e ainda podia incrementar, nós trouxemos cerca de 20 SKUs, trazendo um faturamento adicional aí de 6,5 milhões. Uma última informação que vale a pena colocar é o saving de estoque. Né? Foram 8 milhões de reais com todos esses delistes, né? Essas retiradas de portfólio. Foi um saving de 8 milhões de reais de itens que ocupavam espaço, era uma guerra promocional, ocupavam os tabloides, populando uma guerra de preço e com baixa edição, e não atraindo um shopper que realmente identificaria no Condor um supermercado diferenciado. Então, fazendo um resgate aqui para vocês, tá? No que consiste, então, a nossa metodologia? Ela parte do conhecimento do shopper, mas é um conhecimento aplicado. Eu conheço um monte de empresa que faz um monte de pesquisa e põe tudo na gaveta. Ou então põe só no PowerPoint e fala, olha, minha shopper é uma mulher de 40 anos com 2 filhos. Eu vou te dizer que 90% das pesquisas que eu já vi é a mesma shopper. Ela sempre tem de 30 a 40, ela tem 2 filhos, é uma mulher e para por aí. Tá? Então, vamos tirar as pesquisas de shopper, porque ali tem muito insumo para ações de trade marketing, para realmente se diferenciar e vencer essa batalha. Tá? O segundo ponto nós trazemos um elemento diferente para fazer análises diferentes, que é o índice de incrementabilidade. Então, entendam no portfólio quais são os itens únicos. Quais são os itens que realmente, se faltar, vai fazer muita diferença. Porque para esses a gente também vai precisar de menos investimento para vender. Por fim, é uma métrica quantificável, então a gente não está tomando decisão empírica, não está tomando uma decisão aleatória. E quando a gente entende essa incrementabilidade, esse percentual, a gente consegue entender que itens vão trazer mais resultados, que itens vão trazer menos resultados e tomar uma decisão embasada, tá bom? Não é uma decisão aleatória. Bom, o meu convite para vocês é como é que a gente consegue mudar o ponto de vista dentro do ponto de venda. E é isso que na Nestlé a gente se propõe. É para isso que a gente acorda todo dia e fala como é que a gente vai fazer diferente, como é que a gente vai olhar por um ponto de vista que ninguém olhou, né? Como é que a gente vai fazer a invasão pela Mata Atlântica e pegar um inimigo de forma desprevenida. Porque realmente a batalha ela é cruel, ela é sangrenta. Então, entender lacunas, entender formas diferentes de fazer é o que nos move na Nestlé Brasil. Eu agradeço a atenção de vocês, fico à disposição. Vou deixar aqui meus contatos. Acho que ela não pegou Bom, tem aqui o e-mail, também é o e-mail lá da Nestlé. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição e a gente toma um café aí para frente também. Ok? Obrigada.
tinha um microfone. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu acho que nós temos 4 minutos para uma pergunta. Não sei se alguém quer fazer uma pergunta. Que acho que a moça do microfone está em algum lugar que eu não sei aonde. Faz a pergunta. Faz. Como que o cliente reagiu à proposta de mudança do cronograma? Tá. Ela perguntou, né, porque não deu para ouvir, como é que o cliente reagiu à proposta de mudança. Na verdade, assim, eu fiquei bastante, eu não vou dizer surpresa, mas eu acho que os clientes também estão abertos e cada vez mais o varejo a ouvir coisas diferentes. Estão meio de saco cheio de ouvir as mesmas coisas, né? Então, no mínimo a gente consegue capturar a atenção dele. É um cliente importante, né? É um parceiro importante aqui no Sul. E a receptividade foi muito positiva. Foi muito positiva. Só o fato de querer levar alguma coisa diferenciada, e ele foi até além. Eles nos desafiaram a não só entregar isso, mas também reduzir a quantidade de fornecedores para melhorar a produtividade do comprador dele. Então nós não só paramos aqui, como ainda tivemos que tomar uma decisão ainda mais radical, olhando, acho que o índice de incrementabilidade ajudou a gente a tomar uma decisão melhor, mas ele foi até mais radical do que a nossa sugestão inicial. Então, a receptividade foi muito positiva e ele até nos surpreendeu com esse pedido de ir um pouquinho além. Vocês determinaram o volume incremental? O volume? Incremental, como foi determinado para fazer a análise? Tá. Se eu conseguir explicar, senão eu desenho para você lá fora. A pergunta dele foi como é que a gente determinou o volume incremental. Na verdade, esses três indicadores que a gente falou sobre percentual de planejamento de marca, índice de convivência na cesta e percentual de planejamento, né, de troca, na verdade, são fatores que vêm, que a gente juntou esses 3 fatores, de quase 3 anos de base, tá, de base histórica, para entender, e aí atrelado ao comportamento do shopper, né, quando a gente faz as perguntas, qual é o percentual de troca? Quando ele fala, eu estou disposto a trocar, qual é o percentual de planejamento? Todas as empresas que fazem, os institutos que fazem análises de shopper, eles trazem percentualmente, eles trazem matematicamente como é que se dá essa troca, qual é o índice de planejamento. E aí a gente jogou um fator, né? Não dá para contar tudo também, mas a gente jogou um fator para entender qual era o volume incremental de cada um dos SKUs, mas muito baseado nesse percentual, tá? A base de tudo, claro que tem um modelo estatístico atrás, mas a base de tudo é pegar essas informações que estão disponíveis nas pesquisas de shopper que os institutos geralmente fornecem. Tá bom? Eu acho que acabou. Obrigada, gente. Eu fico à disposição. Tchau, tchau.